O relato que eu vou contar para vocês hoje aconteceu em 2015, numa noite de caçada de javali. Esse porco do mato é aquela espécie invasora e que é legalizado o abate e controle, pois eles destroem nascentes, plantações e tudo que vem pela frente. Eu moro na cidade mineira de Uberlândia e na época do relato eu tinha um grande sítio que ficava um pouco distante da cidade em questão. Apesar do sítio ficar a mais de 20 quilômetros da cidade, eu ia lá quase todo dia de carro. Lá na propriedade tinha um caseiro chamado Damião, que trabalhava lá há 2 anos e cuidava de tudo. Aquele homem era o meu braço direito ali. Lá eu tinha um cão que era um vira-latas de porte médio. Eu ganhei ele de uma vizinha minha lá da cidade, mas preferi deixar ele no campo, pois lá ele tinha mais liberdade e podia correr livremente. Eu só colocava o cão na corrente quando eu ia caçar, pois quando ele ia para o mato comigo, ele latia muito e espantava os animais. Geralmente, quase sempre que eu colocava ele na corrente, o danado escapava pela coleira, que ficava um pouco folgada. Meu cachorro era muito esperto. Nessa época, ele tinha uns 5 anos. Como eu já sabia onde os porcos passavam, eu não via a necessidade de levá-lo comigo. Em um determinado dia, conversando com o caseiro, eu disse a ele que eu iria caçar logo mais à noite. Ele não achou uma boa ideia e disse que não era bom sair à noite para o mato em tempos de quaresma. Ele disse que tudo que era ruim vagava pelas matas nessa época. Eu só dei uma risada, mas não falei nada. Afinal, eu não acreditava nessas histórias de assombração. Para mim, tudo não passava de obra de ficção. Bem, quando chegou o final da tarde, eu coloquei o meu material de caça na caminhonete e segui para a mata que eu ia ficar na tocaia dos animais. O lugar ficava depois de um imenso milharal, a cerca de uns 4 quilômetros do meu sítio. Quando cheguei no lugar, deixei a caminhonete escondida um pouco longe da estrada e fui esperar próximo de uma vereda, pois era ali que os animais bebiam. Fiquei por ali atrás de uns arbustos e nada dos javalis aparecerem. Essa hora, a noite ainda não tinha chegado de vez, mas de repente eu escutei uns passos e logo preparei a minha espingarda. Entretanto, para a minha completa surpresa, quem apareceu foi o bendito do meu cachorro. Nessa hora eu confesso que deu um pouquinho de raiva, mas depois eu fiquei de boa. E outra, que o meu cão estava muito calado naquele início de noite, pois geralmente ele fazia a festa. Eu achei até estranho aquele comportamento quieto dele. A noite caiu de vez no horizonte e os porcos apareceram, e eu consegui abater um leitão de uns 15 quilos. Nessa hora eu pensei em ir embora, mas resolvi ficar até mais tarde, para ver se eu conseguia abater um porco maior. Peguei o leitão e fui para um local mais para o meio do mato, pois naquele local que eu estava antes, os bichos provavelmente iam demorar para voltar. Meu cão me acompanhou e continuou estranhamente quieto. Ele estava tipo aqueles cães que têm medo de fogos de artifício. Eu continuei ali naquele lugar e já estava até cochilando de tédio, pois os animais não vinham. Eu fiquei esperando naquele local e quando foi lá pelas 11 da noite, meu cão começou a olhar e a latir insistentemente para um local que ficava atrás de onde eu estava. Ele latia tão alto que o sono passou na hora. Eu nunca gostei de esperar em cima de árvores, porque eu sempre fui um cara muito sonolento. Aí corri o risco
de eu cochilar e cair lá de cima, portanto eu ficava no chão mesmo. Nessa hora, eu estava encostado em um cupinzeiro de chão. Na hora dos latidos, me animei, pois poderiam ser os javalis, e foi nessa hora que o meu cão saiu em disparada na direção em que ele latia e já se embolou com algum animal lá naquele escuro. Nessa hora, eu peguei a minha lanterna e fui ver o que se tratava. Fui com cuidado, pois também poderia ser uma onça perigosa, sei lá. Quando a luz da lanterna iluminou o animal que o meu cachorro latia, eu tomei o maior susto da minha vida. Na hora, quase deixo a lanterna cair das mãos. Meu cachorro estava brigando com um animal negro e peludo, muito maior do que qualquer cão da face da terra. O bicho tinha as orelhas compridas, era magro, suas pernas eram quebradas para trás e sua aparência era deformada, uma coisa muito desagradável de se ver. Mesmo com medo, eu fiquei ali por uns segundos, sem entender que diabos de animal era aquilo. Eu mirava, mas eu não podia atirar, pois corria o risco de eu matar o meu cachorro acidentalmente. E o complicado era que o meu cachorro estava levando a pior, pois, como eu disse, aquela fera era enorme. Mas eu só tive a real noção do tamanho do bicho quando ele se levantou e ficou em duas patas. Eu tenho mais de 1,80. Entretanto, aquela figura horrível era muito mais alta do que eu. Nessa hora também eu percebi que eu estava diante de um lobisomem. Eu nunca acreditei nessas coisas, mas tive que acreditar nos fatos. Essa besta não tinha nenhum cheiro muito forte, igual muitos dizem. Nessa hora, o bicho começou a vir rapidamente na minha direção. Só que o meu cachorro mordia o calcanhar daquilo e incomodava demais aquele bicho. Foi nessa hora que aquela fera estava de pé e distraída batendo no meu cão, que eu aproveitei e arrastei o dedo nas costas daquela criatura grotesca. Logo quando sentiu o impacto do chumbo no lombo, o monstro largou o meu cão e sumiu no mato, dando gritos assustadores. Não deu nem tempo de dar mais algum tiro. Nessa hora, eu chamei o meu pobre cão, que estava mancando e com alguns arranhões muito profundos pelo corpo todo, e ele veio até a mim na hora. E a gente já foi saindo dali para a direção da caminhonete. Eu estava tão assustado que nem lembrei de trazer o leitão que eu tinha batido. Apesar que, mesmo que eu tivesse lembrado, não seria possível levar, devido ao risco de um novo ataque da fera na escuridão. Andamos rapidamente por uns 15 minutos, e quando eu já estava a poucos metros da caminhonete, meu cachorro começou a rosnar e a latir em direção da mesma. Aí eu parei bruscamente. Quando eu bati a lanterna, vi a silhueta da besta pelo vidro, do outro lado da caminhonete. Ela estava do lado da porta do motorista. Na mesma hora, aquele monstro deu a volta e veio correndo em minha direção. E eu, mais do que depressa, acertei mais 2 tiros naquela fera que saiu correndo e uivando para dentro do milharal. Na mesma hora, eu só entrei na caminhonete e chamei o cão para ir na frente comigo. E a seguir, saí dali cantando pneu. Nem passei no sítio. Fui direto para um veterinário, que é amigo meu, na cidade. O cão estava bastante ferido, mas depois do tratamento, ele se recuperou e ainda viveu bastante tempo. Só morreu bem velhinho recentemente e de causas naturais. Mas prosseguindo a história, no outro dia cedo, eu fui no sítio como de costume, e chegando lá, a casa estava toda aberta
e nem sinal do caseiro. As coisas dele estavam todas lá, só as roupas e a moto dele que não. A moto dele ficava debaixo de uma lona, a cerca de uns 300 metros da casa, e só ele e eu sabíamos onde ficava guardada. A moto era usada apenas na zona rural e nem documento tinha. O que eu mais achei estranho é que, se fosse ladrão, tinha levado tudo, mas não levou a televisão, nem uma motosserra nova e nem a excelente espingarda que ele usava como proteção do lugar. Havia também uns panos sujos de sangue e manchas vermelhas no banheiro todo. Na hora eu refleti, eu sempre achei que aquele homem parecia ser boa gente, mas a real é que eu não conhecia o passado distante dele. Eu tinha conhecido mesmo em uma padaria que eu tomava café sempre, há cerca de 5 anos. Como o serviço do sítio era informal, eu nem sei se o nome dele era realmente o que ele me passou. Ele apenas estava procurando serviço e, como eu estava precisando de alguém para trabalhar no sítio, nós combinamos um valor e ele foi trabalhar lá. Comuniquei o sumiço às autoridades, mas as investigações do desaparecimento do homem não foi solucionada. Eles nem sabiam a quem procurar. Entretanto, um tempo depois, um vizinho de sítio perguntou se o caseiro estava bem, pois ele disse que outra noite vinha de um aniversário na cidade e deu de cara com o caseiro, que estava em sua moto e carregava uma grande mochila nas costas. Ele disse que os dois toparam bem na cancela, quando esse meu vizinho de terreno foi abrir a porteira, e que o caseiro estava muito nervoso e dizia que ia apenas rapidamente na cidade e já estava de volta. Meu vizinho disse que, como nunca viu aquele homem com aquele nervosismo todo, achou estranho e resolveu me perguntar. Eu perguntei a data e o homem lembrou, por ser no dia de um aniversário de um parente seu, e a data bateu com a noite do lobisomem e do desaparecimento do caseiro. Eu contei sobre o desaparecimento do mesmo, mas ocultei a história da fera, é lógico. Afinal de contas, ninguém ia acreditar nas minhas desconfianças. Até hoje, agradeço meu cachorro em pensamento, porque se não fosse ele para me alertar e ainda lutar com aquele monstro, aquele maldito lobisomem iria me pegar cochilando, quase dormindo. Depois daquela noite, não cacei mais nem durante o dia e nem eu pretendo fazer. Boa noite.